Recentemente, o Brasil passou a exigir o passaporte vacinal de viajantes provenientes do exterior. Você sabe qual é o fundamento para essa decisão adotada pelo Supremo Tribunal Federal? Nós iremos falar sobre isso no podcast Grifão dessa semana. A pandemia decorrente da Covid-19 trouxe uma infinidade de desafios para profissionais da saúde que tiveram que atuar na linha de frente, atendendo milhares de pacientes no Brasil, e também em relação aos pesquisadores, que tiveram num tempo recorde, nunca antes visto, desenvolver medicamentos e imunizantes, adotando padrões de segurança estabelecidos pelas autoridades sanitárias para tentar contornar os desafios dessa doença terrível. Mas desafios também foram enfrentados e estão sendo enfrentados no aspecto jurídico. E recentemente, o Supremo Tribunal Federal expediu uma decisão, atendendo uma provocação que lhe foi feita, exigindo, por parte dos viajantes provenientes do exterior, a comprovação de que já estão completamente imunizados, o que passou a ser chamado de passaporte vacinal. Essa não é uma novidade criada no direito brasileiro. A maior parte dos países ao longo do mundo já tem adotado essa prática e, recentemente, com o surgimento de uma nova variante desse vírus, foram intensificadas as medidas de proteção das respectivas populações, o que configura um exercício claro de um conceito já sedimentado no direito administrativo brasileiro e, posso dizer, ocidental, chamado poder de polícia, em que os indivíduos têm restrições às suas liberdades individuais, pensando na salvaguarda, na proteção do interesse coletivo, no interesse da coletividade. Embora não exista lei brasileira, nem medida provisória, decreto ou ainda portaria expedida pelas autoridades competentes, o Supremo Tribunal Federal encontrou na Constituição Federal e nos princípios que regem nosso ordenamento jurídico a fundamentação adequada para a exigência do passaporte vacinal. Segundo o Supremo Tribunal Federal, diante das incertezas e fundadas dúvidas que são colocadas pelas autoridades sanitárias, médicos infectologistas e organizações internacionais e internas que estudam essa doença, é plausível, é razoável, é justificável estabelecer essa exigência de comprovação vacinal de todo o ciclo indicado para a proteção do indivíduo, como medida a habilitar o ingresso de indivíduos provenientes do exterior no território brasileiro. Apenas os indivíduos que, por recomendações comprovadas médicas, não puderem tomar os imunizantes disponíveis para combater e proteger os indivíduos em relação à Covid-19 é que não irão ser impedidos de ingressar no país em razão da ausência de imunizante. É óbvio que essa medida não é uma medida permanente. Enquanto houver incerteza, enquanto houver dúvida sobre a extensão e os estragos que podem ser feitos em razão do surgimento dessa nova cepa dessa doença, que ainda precisa ser muito estudada e ter os seus mecanismos de manifestação devidamente conhecidos pela comunidade médica, essas restrições deverão ser adotadas. É óbvio, e repito, que com o avanço das pesquisas e eventuais comprovações de que as vacinas existentes já protegem a população e que o surgimento desta nova cepa ou de outra cepa da Covid-19 não traz um risco fundado a justificar o emprego dos princípios da precaução e da prevenção para restringir parcialmente a liberdade de locomoção de indivíduos provenientes do exterior sem as vacinas adequadas, essas medidas poderão ser dispensadas pelas autoridades sanitárias. Não há, portanto, a necessidade, segundo definiu o Supremo, de expedição de qualquer norma interna, não há necessidade de adoção de qualquer lei, medida provisória, para a exigência por parte das autoridades competentes para controlar o fluxo de viajantes do exterior dessa comprovação vacinal. É a aplicação clara de normas principiológicas que são há muito tempo conhecidas no âmbito do direito constitucional brasileiro e que buscam prevenir e precaver eventuais prejuízos desconhecidos
em razão do avanço provável de novos casos de coronavírus no país. Espero que você tenha gostado do podcast que foi essa semana e compreenda que esse podcast foi elaborado e buscou apenas trazer conhecimento jurídico, isento de qualquer posição partidária ou ideológica. Lembro que os podcasts são publicações semanais, nós temos aqui uma constância de publicação e buscamos trazer temas relevantes que envolvem o universo do direito público. Você pode acessar esses podcasts no nosso canal no YouTube, ativar a notificação para ser avisado quando o próximo podcast for publicado, ou na sua plataforma de streaming digital. E por fim, lembro que nós temos aqui uma plataforma de educação à distância, o EDEGRIFON, com curso de capacitação voltado aos servidores, empregados públicos, agentes políticos ou cidadãos que querem conhecer temas de relevância para o direito público brasileiro, para o direito administrativo, para o direito constitucional, direito eleitoral e temas afins. A gente volta em breve com mais conteúdo, com mais podcast para vocês que estudam, que vivenciam e que se interessam por esse universo da administração pública brasileira.